Olá pessoal, meu nome é Nara e esse é um canal que fala sobre experiências de Portugal que eu tive, sobre a casa que eu comprei em Portugal, sobre reforma, porque nós vamos precisar reformar a casa, e futuramente eu também vou começar a postar vídeos sobre emagrecimento, porque eu tenho vontade de começar a postar sobre o meu emagrecimento. Assuntos no geral, mas assuntos que eu não quero levar, assuntos polêmicos. É um canal mais para a família mesmo, para tentar informar as pessoas sobre coisas que eu acho importantes, sobre coisas que aconteceram comigo e sobre dicas, né, bem legais. Mas hoje o canal vai falar de um assunto sério, que eu não gostaria de falar, mas eu acredito que vai ser importante eu falar, porque é a minha experiência que eu tive em Portugal essa última vez que eu fui. O que acontece? Essa última vez que eu viajei a Portugal, agora em novembro, eu fui com meu esposo para comprar uma casa. Nós tínhamos um valor que não era muita coisa, e pelo site do Idealista nós vimos ali uma casa que era possível nós comprarmos com o dinheiro que nós tínhamos, mas nós sabíamos que precisava fazer bastante reforma. E inclusive eu vou fazer um novo vídeo falando dessa reforma dessa casa. Nós temos o orçamento, nós já temos o pedreiro que vai realizar a reforma, então a partir de fevereiro eu acredito que a gente já vai começar a fazer essa reforma. Eu no momento agora não estou em Portugal, eu voltei para o Brasil, porque final de ano, passar com a família, passar com as minhas duas filhas aqui no Brasil, e em janeiro tem a festa de 15 anos da minha filha, então eu decidi voltar ao Brasil, e provavelmente em fevereiro meu esposo vai voltar a Portugal para começar a iniciar as obras. Ele vai fazer os vídeos, vai mandar para mim, eu vou editar e vou publicar aqui no canal. Esse canal é um canal meu e dele, do meu esposo. Então, gente, eu quero falar sobre o que me aconteceu na volta, né, no ônibus que eu peguei, que eu estava em Viseu, a casa que eu comprei foi em Viseu, e eu fui pegar um ônibus para ir para Lisboa, porque o meu voo sairia de Lisboa, né, no dia seguinte. Então, no dia 26, um dia antes de eu pegar meu voo para vir para o Brasil, eu peguei um ônibus, que no caso é um autocarro, né, que se fala em Portugal, Viseu, Lisboa, e tinha uma única parada em Coimbra. Essa aviação, né, essa companhia de autocarro se chama Rede Expresso. Deixa eu ver aqui, é esse mesmo nome? É, Rede Expresso. E o que aconteceu foi o seguinte: na hora de embarcar, isso em Viseu, o meu esposo precisou colocar as malas no porta-mala do autocarro, só que ele já tinha entregue o bilhete, né, pro motorista. E aí ele entregou o bilhete pro motorista, mas precisou colocar as malas. Aí o que aconteceu? O motorista continuou botando as pessoas para fora, a fila continuou entrando, né? E quando meu esposo retornou à fila, já tinha colocado as malas, tinha um cidadão, né, um português, que gritou na fila: olha aí, tá furando fila, alguma coisa assim desse tipo. E aí o meu esposo, eu achei que o meu esposo, assim, falou, eu acho que ele poderia ter falado, meu esposo poderia ter falado, se no caso fosse eu, né? Não, senhor, pode passar, né? É porque eu fui colocar as malas no porta-mala. E aí ele falou assim, o meu esposo falou assim: o senhor não sabe de nada, né? Então eu achei que o meu esposo poderia ter sido mais cordial, porque eu acho que gentileza gera gentileza. Mas assim, eu sou um ser humano e meu esposo é outro. Eu teria uma atitude e ele teve outra. Apesar de eu estar do lado dele, ele tomou essa atitude de falar isso, assim: você não sabe de nada, falou por esse português. Gente, eu vou contar pra vocês. Eu viajo pra Europa já tem mais de 10 anos, porque eu sou cuidadora de idosos. Eu tenho uma amiga minha que mora na Espanha, que cuida de idosos.
E ela sempre me arruma esses bicos de tomar conta de idosos, eu ganho euro, e aí facilita essa questão de viajar e até facilitou na compra da casa, porque eu ganhei em euro, né? Você sabe que aqui no Brasil a nossa moeda tá com uma desvantagem muito grande, então foi com esse dinheirinho também que eu trabalhei que eu consegui realizar a compra dessa casa e de uma outra que era uma bem mais ruim, uma ruína, mas depois eu falo sobre essa outra casa. Tudo em Viseu, no distrito de Viseu. Resumindo, meu esposo foi falar isso pra ele. Você não sabe de nada. E, assim, gente, eu vou há 10 anos à Europa e eu nunca tive problema com ninguém. Eu sempre vou à Espanha. Eu já fui a Barcelona, eu já fui a Madrid, eu já fui a Valência, eu já fui a Salou. Gente, nunca, a São Sebastião, e nunca aconteceu nada. Eu nunca fui maltratada por nenhum estrangeiro. No caso, eu, estrangeira, nunca fui maltratada no país das pessoas que eu ia, né? E muito menos a Portugal. Portugal eu fui umas 5 vezes. Eu amo Portugal, sabe? E, assim, eu não tenho nada contra os portugueses. Eu amo, eu fui muito bem tratada pelos portugueses. Eu tenho certeza que o que me aconteceu para cada, sei lá, 50 portugueses que te tratam bem, umzinho pode ser realmente uma pessoa preconceituosa, né? E pode chegar às vias de fato de falar e expressar sua xenofobia. Enfim, resumindo, meu esposo foi falar isso pra ele. E sabe o que ele disse? Esse senhor que estava na fila? Ele disse assim: brasileiros não mandam aqui. Ele poderia ter falado assim: o senhor não manda aqui, o senhor é mal educado, né? Ele poderia ter falado isso pro meu esposo. Mas o que incomodou e o que caracteriza que foi uma xenofobia foi ele ter falado brasileiros. Ele poderia ter falado qualquer coisa do meu esposo, menos falar da nacionalidade. Então ele quis dizer que brasileiros não mandam lá. Gente, ninguém manda no país de ninguém, tá? Porque Brasil é soberano, Portugal é soberano, então não tem que essa de brasileiro manda no lugar e português manda. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de espalhar amor. Eu espalho amor. Eu não quero fazer mal a ninguém. Mas houve essa... E aí, depois disso, cara, foi uma discussão, uma atrás da outra, meu esposo discutindo com ele discutindo. A gente entrou no ônibus e aí o que aconteceu? E aí vem o fato que eu achei absurdo, tá? Porque eu falava pro meu esposo, calma, vamos parar com isso, porque eu não quero estragar meu dia. Era o último dia que eu ia passar em Portugal, antes de pegar meu voo no dia seguinte. Eu queria ir na Rua Augusta comer um bolinho de bacalhau, um pastel de bacalhau com leite de cabra. Quem vai na Rua Augusta, ali no centro ali, histórico de Lisboa, sabe que tem aquela casa do pastel de nata, né, de bacalhau, e o pastel de nata, né? Então, assim, eu queria viver o meu último dia, curtir meu último dia em Lisboa, ir ali na Praça do Comércio, de repente até dar um pulo em Belém, que eu também gostava de ir. Poxa, eu não queria estragar meu dia. Era 4 horas de ônibus de Viseu até Lisboa. E aí, o que aconteceu? O meu esposo ainda entrou discutindo com o cara entrou, sentou atrás da gente, no banco de trás da gente. E aí o motorista teve uma atitude que eu achei ridícula. Porque ele começou a bater boca com meu esposo, né? Na vez de ele chegar como profissional, eu ia falar: senhores, cavaleiros, por favor, eu preciso prosseguir a viagem. Vamos ser cordiais um com o outro e vamos acabar com isso? Era isso a atitude de um profissional, de um motorista, né? Não era começar a bater boca com meu esposo. Começou a bater boca com ele. E eu falei assim, gente, eu vou chamar a polícia. Pra que eu fui falar isso? Ele começou a vir pra cima de mim. Quem é você pra chamar a polícia? Então ele quis dizer pra mim o seguinte, que como eu sou brasileira, se acontecer qualquer coisa comigo, eu não posso chamar a polícia, porque eu não tenho direito a chamar a polícia. Foi isso que ele quis dizer. E aí, eu não... Gente, eu sou a pessoa mais pacífica do mundo, sinceramente. Se fosse comigo, eu tinha deixado o cara entrar na fila, até porque no bilhete vem ali o número do teu assento.
Você não tem que brigar com ninguém por causa de assento, por causa de janela, por causa de... Eu não brigaria, entendeu? Então, assim, eu deixaria assim, ó, pode entrar, sabe? Porque eu acredito que gentileza gera gentileza, assim como violência gera violência. Então, faz parte da pessoa que está com mais tranquilidade, a pessoa mais sensata no momento, acalmar as coisas. Ele, como profissional, não deveria tomar partido de nenhum dos lados. Falar, senhores, cavaleiros, por favor, vamos nos acalmar, eu preciso seguir a viagem. Ele não, começou a discutir com meu esposo. Aí eu falei, eu vou chamar a polícia. E ele falou isso pra mim, quem é você para chamar a polícia? Então, porque eu sou imigrante ou porque eu sou turista, eu não tenho direito de chamar a polícia? Se eu me sentir ameaçada, né? Então, são esses questionamentos que eu faço. E aí, durante a viagem, a primeira parada, saímos de Viseu, a primeira parada, 2 horas depois, foi em Coimbra. E aí, foi a hora que eu tomei o estalo de fazer a reclamação Eu não fiz a reclamação em Coimbra, eu fiz a reclamação em Lisboa, no saque da empresa. Mas foi ali em Coimbra que me revoltou, por quê? O motorista desceu na parada que as pessoas precisam ir no banheiro, aquela parada rapidinho que o ônibus faz, né? Antes de seguir novamente viagem. Eu não desci, nem eu e meu esposo, mas eu tava na janela. E aí, na hora que esse motorista desceu e esse camarada que iniciou a discussão com meu esposo desceu e saiu, antes dele descer e sair, ele ficou ali parado ali na janela, ali perto ali, no caso, na janela que eu vi eles conversando. O motorista desceu e eu achei incrível que um falou uma coisa pro outro e o outro assim bateu no braço, é isso aí mesmo. Ele não falou isso, mas eu entendi que ele bateu no braço concordando com o cara, porque o cara que começou a discutir com meu esposo foi defendido pelo motorista e o motorista começou a vir pra cima de mim e do meu esposo, você tá entendendo? E aí, eu percebi que era um pacto ali narcisista ali dos dois, de que, foi legal, né? Tá, foi legal, tá? O que você fez ali na hora que você calou a mulher, a brasileira, e calou o brasileiro, que eles estavam ali querendo mandar, né? Inclusive, esse motorista tinha falado pra mim, quem é você pra mandar aqui? E aí meu esposo falou, nós somos clientes, nós temos direito de ser bem tratados. Aí ele falou assim, né? Brasileiros mandam aqui, como é que ele falou? Brasileiros são patrões aqui, agora brasileiros são patrões. Uma coisa que não tinha nada a ver. A gente pagou, independente da nacionalidade da gente, se a gente é qualquer outra nacionalidade, não tem que colocar a nacionalidade do outro na discussão. Entendeu? E aí o que me revoltou foi que ele desceu, o motorista, em Coimbra, o cara também desceu. E aí, acho que até para poder abrir o malheiro para as pessoas, porque outras pessoas também desceram do ônibus, né? E outras pessoas entraram, aí foi abrir o malheiro, ele desceu. O motorista desceu e o cara desceu, e aí o cara ficou meio que ali um pouquinho para falar com o motorista, porque ele desceu do ônibus, ele não subiu mais, ele ficou em Coimbra, o cara que iniciou a conversa com meu esposo, a discussão com meu esposo. E aí eu vi na hora que um cochichou um com o outro e bateu assim, valeu, tipo assim, muito bom o que você fez em ter tomado partido ao invés de ser profissional e ser imparcial e ter acalmado os ânimos e não posto mais fogo na coisa. E aí, naquele momento, em Coimbra, ainda dentro do ônibus, seguindo para Lisboa, que eu decidi fazer uma reclamação. Quando chegasse em Lisboa, fazer essa reclamação no saque da empresa. Pois bem, cheguei em Lisboa, fui peguei minhas malas. Antes de pegar minhas malas, tirei a foto da placa do carro. Já tinha tirado a foto dele dentro do ônibus, do motorista. Porque o que mais me revoltou não foi a discussão entre o meu marido e o passageiro. O que mais me revoltou foi o motorista não ter acalmado a coisa como um profissional, né? E ainda ter tomado partido do cara. Entendeu? Eu acho que ele deveria ter sido neutro se ele fosse um profissional, né? Ainda veio atacar a gente, ainda veio fazer xenofobia, porque veio falar da nossa nacionalidade, uma coisa que não tinha nada a ver. Podia ter falado, vocês são mal educados, vocês são isso, vocês são aquilo, mas falar da nossa nacionalidade, pra mim, é xenofobia.
Enfim, aí eu fiz a reclamação e fui lá no saque, aí fiz a reclamação, expliquei o que aconteceu. Gente, eu amo Portugal. Eu amo a comida de Portugal. Eu adoro o friozinho de Portugal, porque tem frio, mas tem sol, sabe? E eu sempre fui bem tratada. O povo português sempre me tratou muito bem. Eu amo o povo português. Eu quero me inserir na cultura portuguesa, entendeu? Quando eu definitivamente imigrar de vez. Então, assim, foi muito complicado, sabe, essa situação. Porque eu sei que essa pessoa, essas duas pessoas que, no caso, fizeram essa agressão com a gente, são duas pessoas entre milhares de pessoas que são maravilhosas. Então, a gente não pode julgar uma coisa pontual que aconteceu e julgar todo mundo. Não, gente, a maioria dos portugueses são muito receptivos. Eu tenho, assim, gratidão pelas pessoas que cruzaram o nosso caminho, os portugueses que nos ajudaram. Então, não tem nada a ver com o povo. São duas pessoas específicas que fizeram isso com a gente, né? Então, o que aconteceu? Eu fiz uma reclamação, a reclamação tá aqui. Expliquei o que aconteceu, que o posicionamento do motorista foi errado como profissional. Ele deveria ter acalmado as coisas. E aí, o rapaz que me atendeu era até brasileiro, me explicou como eu tinha que fazer a reclamação, eu preenchi o formulário com meus dados, o meu e-mail, e falou, olha, daqui a uma semana ou duas você vai receber a resposta da empresa sobre o que aconteceu com você. Aí chegou a resposta da empresa, que eu não gostei da resposta da empresa, porque ela disse simplesmente o seguinte: fazemos referência à reclamação XXXX registrada por si no livro de reclamações no dia 26 de novembro de 2024. Situação que mereceu a nossa melhor atenção. Informamos que, conforme legalmente estabelecido, sempre que há registrado uma reclamação no livro de reclamações, a mesma será remetida ao conhecimento das autoridades da mobilidade e dos transportes, AMT, bem como cópia deste e-mail. Confrontado com as acusações de discriminação, o motorista nega, pois não se revê nas mesmas, não fazendo parte da sua profissão como cidadão profissional. Ele negou. Lógico que ele ia negar. Quando ele me viu tirando foto da placa e do número do ônibus, ele... Ô, senhora, não pode tirar foto, não. Não pode tirar foto, não. Você tá pensando o quê? Então, quer dizer, aí falou com uma outra senhora que estava descendo no ônibus. Aí, tá vendo, senhora? Os brasileiros são patrões agora do Brasil, dos portugueses. Nós somos empregados dos brasileiros. Quer dizer, sempre falando da nacionalidade. Eu não falei um pi, eu não falei um ai, porque eu não ia requentar esse assunto com ele, né? E eu vi que ele estava bem grosso, faltava ele me bater. Quando eu tirei a foto da placa do ônibus e do carro. Aí, aqui foi a resposta da empresa. Confrontando as acusações de discriminação, o motorista nega, pois não se revê na mesma, não fazendo parte da sua profissão como cidadão e profissional. Os nossos condutores são um elo de contato importante com os nossos clientes, pelo que é normal e legível que apresentem, em todas as situações, um comportamento profissional isento de reparos. Esperamos que essa situação casual, que não reflete a qualidade dos nossos serviços, não altere a sua preferência pela rede Expressos. Esperamos continuar a contar consigo a bordo dos nossos serviços. Esperamos continuar a contar consigo a bordo dos nossos serviços. Obrigado, apoio ao cliente, aí tem o nome da pessoa aqui, Suzete. Não estou satisfeita com a resposta da empresa, porque eu acho que a empresa deveria fazer uma campanha de conscientização com seus motoristas, porque eu não sou a única brasileira que está andando nesse ônibus. O nome é Rede Expresso, o nome da empresa. Também não acho que ela tem que mandar o motorista embora, porque ele tem família. Apesar dele ter sido uma pessoa ignorante, eu não quero o mal dele, porque, como eu falei no vídeo, eu só espalho amor. Mas essa empresa ficou a desejar na resposta dela. Ainda diz que eu tenho que continuar viajando no ônibus deles. Como é que eu vou continuar viajando no ônibus deles, no ônibus dessa empresa, se o motorista não sofreu nenhuma punição, nenhuma advertência? Porque não é ser confrontado e, tá tudo bem, você negou, tá tudo bem. Não, olha só, meu querido.
quando você for lidar com qualquer uma pessoa de outra nacionalidade, tá? Não fala da nacionalidade dessa pessoa. Não tenta denegrir ninguém pela nacionalidade. Isso é xenofobia. É isso que eles deveriam ter escrito aqui no e-mail. Não dizendo que eu tenho que voltar a andar. Gente, qual é a situação que eu fico agora? Porque eu sempre pego o voo para Lisboa e pego esse ônibus para ir para Viseu. Eu posso deparar de novo com esse motorista. Né? Então, eu estou alertando as pessoas que forem pegar o ônibus dessa rede de que tem um motorista que ele faz esse tipo de coisa, se tiver se sentindo à vontade para falar, porque ele acha que ele pode falar. Isso para brasileiros. Então é isso. Esse aqui é um vídeo mais de desabafo. Isso nunca me aconteceu nesses 10 anos que eu viajo. Foi a primeira vez. Mas tenham certeza que isso que aconteceu não vai me fazer desistir de imigrar para Portugal, de reformar minha casinha que eu comprei, porque tem muitos brasileiros lá, tem muitos portugueses também amorosos, maravilhosos, e o meu beijo para todas as pessoas que me trataram muito bem. Os portugueses são muito receptivos. Não achem que todos são como esse motorista, como aquele passageiro. E, gente, filmem tudo que acontecer com vocês. Se vocês estiverem sofrendo algum tipo de violência, filmem, porque é isso que acontece aqui. A empresa deveria falar: 1000 perdões, eu não vi aqui nenhum pedido de desculpa. Pelo que eu entendi aqui, eles não pediram, eles só falaram que eu continue viajando no ônibus dele para dar lucro para eles. E se eu quiser comprar um carro e não andar mais no ônibus deles? Porque eu falei pro meu esposo: olha, vamos fazer um esforço e de repente a gente compra o carro para nem ficar andando nesse ônibus dele, não depender desse ônibus. Então é isso, foi o que me aconteceu. Não quero punição nenhuma para esse motorista, já passou, mas isso poderia ter ido para uma escalada muito maior. Eu poderia ter sido agredida. Meu esposo poderia ter sido agredido porque eram 2 homens contra uma mulher. Então, vamos parar para pensar no seguinte: se você é brasileiro e está se sentindo ameaçado, filme. Pega o celular e filma. Tá? Nada contra mais a empresa deu a resposta dela aqui, ficou por isso mesmo. Mas fiquem alerta, tá? Não deixem que as pessoas venham falar da nossa nacionalidade. O Brasil é maravilhoso, o Portugal é maravilhoso, os portugueses são maravilhosos, os brasileiros também. Vamos espalhar amor e não ódio, e não discriminação, e nem preconceito. E é isso. E vida nova, vida que segue, não desistir de Portugal. Ele não conseguiu atingir o objetivo, porque depois que eu cheguei em Lisboa, eu fui lá comer o meu bolinho de bacalhau, com o meu vinho do Porto. E a tarde e a noite foi maravilhosa lá em Portugal, até o dia seguinte eu pegar o meu voo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Desculpa, o vídeo ficou longo. Prometo que eu sempre vou fazer vídeos mais curtos, tá? E um beijo a todos. Obrigada.